irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para nosso encontro. E sempre nós nos encontramos ao redor da Palavra de Deus. Hoje nós vamos nos encontrar ao redor da mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo, a respeito da grande comissão que Deus deu ao Mombrana. Quando Mombrana teve aquela visão, que essa escritura de Josué 1, do verso 1 ao 9, se abriu para ele no quarto, e Deus então lhe comissionou e ele prega essa mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Todos nós sabemos que Moisés foi um tipo perfeito de Cristo. Ele foi um legislador, ele se colocou na brecha pelo povo quando Deus quis matar todo aquele povo rebelde que tinha recusado seguir a liderança do Espírito Santo. Então Moisés se pôs na brecha, intercedeu pelo povo e a ira de Deus se acalmou. Mombrana demorou muito para entender por que foi que Moisés tinha feito aquilo. Porém, sendo um tipo de Cristo, ele tinha que se colocar na brecha pelo povo. Então, logo depois da saída de Moisés, veja, Moisés não pôde colocar o povo na terra da promessa. Deus então levanta Josué. E Josué então recebe a comissão de dar herança, de colocar o povo na terra da promessa. Agora, essa mesma promessa que Deus fez a Josué, ele também faz ao Mombrana. E temos aqui uma grande escritura para abrir o nosso entendimento a respeito do ministério que Deus colocou sobre os ombros do Mombrana. Veja, todos nós sabemos que o povo disse para Josué, no capítulo 1, a partir do verso 18: como em tudo ouvimos a Moisés, assim que ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Agora veja, nós vimos o mesmo Deus que operou através de Jesus Cristo, com os mesmos sinais e maravilhas, com as mesmas evidências. Esse ministério repetiu-se outra vez na vida do Mombrana. Assim como Deus foi com Jesus, também foi com o profeta Mombrana. Então temos a sua mensagem. E nós podemos dizer o mesmo que o povo disse para Josué. Vamos repetir. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Que grande declaração! Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Agora, Mombrana, pregando a mensagem, no parágrafo 49, ele diz algo muito importante. E eu tenho lhes pedido antes, tenho certeza de deixarem aberto o coração espiritual esta manhã, porque estou esperando que vocês apanhem o que estou dizendo. Veja, abrir o coração espiritual. Assentados com pessoas denominacionais, todos os tipos de organizações reunidas aqui nesta manhã, desde católico e protestante, e muitos diferentes tipos. Portanto, será revelado aos que estão cheios do Espírito Santo, naturalmente. Então veja, Moisés, um profeta que representou a Cristo perfeitamente. Veja, e os judeus esperavam que Deus levantasse um profeta como Moisés. Por isso que a mulher do poço procurava, ela buscava pelo Messias, e ela sabia que ele seria um profeta. E Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 19, ele disse que Deus levantaria um profeta como Moisés.
Agora, quando o irmão Brana recebe a comissão que Deus deu a Josué, veja, isso estava identificando que ali estava um ministério idêntico ao de Jesus. Nós podemos dizer, repetindo, se nós vermos a Deus operando em teu ministério, como operou no de Moisés, nós vamos crer em ti e vamos te seguir. Nós podemos dizer a mesma coisa. Nós vemos o mesmo Deus que operou em Jesus, com os mesmos sinais messiânicos e proféticos, com as mesmas obras e as mesmas maravilhas, operando através do ministério de Malaquias 4. Completando mais uma vez a leitura do capítulo 1, verso 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O que temos nessa mensagem? Essa mensagem é a voz de Deus, porque o mesmo Deus que operou no passado tem operado através do ministério de Malaquias 4. Veja, e esse ministério teve a graça de Deus de ir além da cortina do templo. E lá ele contemplou as almas que haviam sido conquistadas pelo seu ministério. Ele viu os crentes do outro lado em suas teofanias glorificadas, isto é, em corpos de 18 a 21 anos. E ele olhou para a sua congregação e disse: eu vi muitos de vocês lá. Veja, os convertidos do ministério do irmão Branham. E por fim ele disse àquele grupo: eu tenho pregado a mesma mensagem que Paulo pregou. Aquele grupo do lado de lá disse: nisso nós estamos confiados. Nós sabemos que Deus fez do irmão Branham um líder para nós. E ele irá nos apresentar a Jesus Cristo como frutos do seu ministério. Veja, e o que nós estamos seguindo? A mensagem, a palavra, aquilo que saiu da boca dele. Veja, o irmão Branham esteve do lado de lá como Josué foi em Canaã. Josué voltou com os frutos da terra. O irmão Branham voltou com os frutos além da cortina do templo. Ele veio dizer para nós que a terra é real, que ela existe, que ela não é um mito. Assim como Josué disse ao povo: a terra mana leite e mel. Veja, é de acordo com a profecia. Então, irmão Branham diz assim, a partir do parágrafo 50. Agora Josué teve que tomar esta ordem. O povo disse: que Deus seja contigo como ele foi com Moisés. E nós saberemos que o mesmo Espírito que nos guiou até agora pode levar-nos para diante. Veja, essa mensagem está nos levando à nossa possessão, nos levando a possuir vida eterna, nos estabelecendo na terra da promessa, Canaã, que é o batismo com o Espírito Santo. Essa mensagem está nos tirando desse velho mundo e nos levando a um novo mundo. Veja, nos levando para o milênio. Veja, essa é a grande comissão que essa mensagem tem. Veja, como a igreja deve buscar esta manhã para encontrar o Espírito operando no meio do povo. Se você deseja uma igreja onde o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo que moverá no meio do povo, esse é o Espírito que Deus está levantando nos últimos dias para levar o povo a outra terra, a plena promessa de todas as bênçãos de Deus. Veja, e a plena comissão que ele deu, ou a promessa é para vós e para vossos filhos. Como Israel buscou essa terra prometida, sabendo que estava em alguma parte, porque alguém tinha estado lá antes, assim é a igreja. Josué esteve lá, o irmão Branham esteve lá, e nós estamos confiando na comissão. Veja, nós sabemos que há uma terra em alguma parte, há um poder em alguma parte, porque outros têm estado lá do outro lado, sabendo que essa terra, já além do rio, para onde nós estamos nos dirigindo,
nesta manhã, tentando entrar nessa terra prometida. Josué sabia que a terra estava lá, e ele foi primeiro e descobriu. Então ele podia voltar com esse testemunho. Que coisa preciosa! Nós estamos seguindo um homem com a mesma comissão que Josué teve. Veja, ele esteve do outro lado. Ele viu aquela senhora de 80 anos, quando o anjo lhe perguntou: você a conhece? Ele disse: não, porque lá ela estava com uma jovem. Lá sua pequena Sharon estava com uma jovem de 18 anos. Lá sua primeira esposa estava com uma jovem de 18 anos. Lá ele tinha o seu cabelo, um jovem. E todos lá eram jovens. Veja, então nós estamos seguindo. Veja, este que tem essa comissão. E todo homem que for rebelde a essa mensagem não tem nosso respeito, não tem nossa consideração. Nós não confiamos em seu ministério. Veja, 57. Veja, melhor, 55. Agora Josué, em tudo isso, sabendo que a ordem era grande, mas tendo certeza, ele podia ser destemido, ele podia ser, e nós o chamaríamos de descuidado enquanto ele estava se dirigindo na direção correta. Talvez ele fosse contra uma colina que o arremessaria para trás, mas ele estava se dirigindo na direção correta. Assim a igreja do Deus vivo pode se despreocupar. Veja, pode ser despreocupada e destemida em fé, se estivermos nos dirigindo na direção correta, porque ele disse: como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ele nunca desamparou a Moisés, ele nunca deixou a Moisés, ele nunca deixará a Josué, ele não deixará a nós, ele será conosco. E assim encontramos a Josué tomando esta comissão, sabendo que a responsabilidade estava guiando-os através de terras agora, que ele teria que atravessar a outra terra, ele teria que instalar o reino, ele teria que repartir as heranças entre eles, e ele sabia que a comissão era tremenda, muito mais do que Moisés tinha feito. Josué tinha mais para fazer do que Moisés teve para fazer. Veja, o Espírito Santo, que tem escrito melhor, que tem pregado essa mensagem, veja, que tem comissionado o seu mensageiro, veja, e nós estamos despreocupados, nós não temos medo, nós estamos com fé. Esta mensagem nos colocará na terra prometida. Meu irmão e minha irmã, que Deus possa te dar um entendimento, veja, da grande comissão e da grande vindicação que está sobre essa mensagem. O mesmo Deus que foi com Moisés, foi com Josué. O mesmo Deus que foi com Jesus, também é com o mensageiro de Malaquias 4. Veja, essa mensagem está nos levando ao nosso lugar de descanso, a terra da promessa. Deixe seu comentário, mesmo que você não gostou. Até breve, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome de Jesus. Amém.